Fala doutora, tudo bom? Eu voltei aqui, Paulo Santos, né? Tive um hiato aí que parei de publicar, mas eu vou voltar com uma certa frequência porque o assunto é muito importante. Inclusive, provavelmente, esse vai ser um tópico que vai abrir uma série de vídeos, né? Por entender que você tem um tempo escasso e por valorizar o seu tempo, tanto é que eu quero segmentar, né? Segmentar não, perdão. Dividir esse tema, que é um tema de fato que vai mudar muito a sua vida, em partes, né. Basicamente, o que eu quero falar nesse vídeo primeiro, e na série de vídeos, é sobre as características do médico que ele é bem-sucedido, né, no marketing digital. Ele consegue aí ter um posicionamento digital e aproveitar o máximo possível que a nova era, né, da medicina aí com a internet, com pacientes procurando médicos pelo Google, pelo Doctorara, pelo Instagram, pode propiciar, né, de benefício, porque querendo ou não, é uma mudança, né, e o ser humano, por natureza, ele gosta de ficar ali no status quo, né, ficar ali mais conservador, por assim dizer. Então a mudança ela mexe com a gente, mas é uma mudança que a gente acredita aí que só tem a trazer benefícios para você, né, como médico. E para todo o sistema de saúde, né, porque o próprio paciente ele tem um poder a mais, né, de decisão do que ele tinha antigamente, por exemplo. Então vamos lá, eu me chamo Paulo Santos, né, inclusive aqui está meu Instagram, vou pedir para você pausar esse vídeo e me seguir lá no Instagram, né, que é @paulosantos.mkt, que é a abreviação de marketing, né, médico, e esse é o meu Instagram, tá. Você pode pausar o vídeo e voltar aqui. Mas, basicamente, eu trabalho com essa parte do marketing médico no contexto digital, principalmente, há 3 anos, um pouco mais de 3 anos, na realidade, né. Já passaram dezenas e dezenas de médicos, né, dentro da Doutor Mais, aí, a nossa empresa que presta, serviços no geral de marketing, né, desde assessoria, tráfego pago, enfim, tudo que o médico precisa para ter mais tempo, né. Ter mais tempo subtende-se ganhar mais, ser melhor remunerado trabalhando menos, tá. Mais tempo para aproveitar a família. Eu tenho um lado até pessoal, meu pai é médico, né, então eu cresci vivendo essa realidade, né, da falta de tempo que o médico, o profissional médico tem para aproveitar a própria família, né, e se eu pudesse voltar no tempo, eu usaria esses conhecimentos que eu adquiri, né, para auxiliar o meu pai naquela época, para que ele pudesse ter mais tempo comigo, com meu irmão, enfim, com a família. De qualquer forma, né, eu venho do direito, só fazendo uma breve apresentação, eu sou advogado, né, inscrito aqui na OAB de São Paulo, mas após concluir o meu curso de direito, eu fiz diversas pós-graduações, especializações na área de marketing, né, inclusive tenho uma especialização de Harvard, por exemplo. Mas basicamente eu sou aí um advogado barra marqueteiro, mais um marqueteiro do que advogado, para falar a verdade. Então, de qualquer forma, vamos iniciar. Durante esse período que eu comentei, de um pouco mais de 3 anos, né, eu tô nas trincheiras, eu atuo até hoje, né, todo dia da minha vida eu atuo auxiliando médicos, auxiliando seus colegas, enfim, a conquistarem pacientes, a serem melhores vistos, né, pela audiência e consequentemente mais valorizados pelo seu paciente. E médico que nunca sentiu que está sendo desvalorizado pelo próprio paciente, né. O paciente não enxerga valor, não enxerga por que que ele deveria estar pagando o valor da sua consulta particular, por exemplo, ou cria caso em algumas situações, pede desconto. Todos esses elementos de pedir desconto, criar uma certa rusga, uma certa inimizade ali com a secretária, tudo isso são elementos de falta de valorização dele perante a sua imagem como profissional. Porque se ele te valorizasse, não ia acontecer nenhuma dessas situações, né? Ele ia pagar e acreditar que está investindo na saúde dele e aquele valor realmente, aquele preço da sua consulta, dos seus procedimentos, realmente vale. Então, voltando aqui pro tópico do vídeo, né, desse vídeo em questão, que vai ser uma série, conforme eu disse, né, de vários vídeos sobre a característica do médico ali que consegue ter um sucesso abordando o seu posicionamento, né, abordando pacientes de certa forma aí, pelo meio digital, tá?
Durante esse tempo, eu percebi muitos médicos terem sucesso e alguns nem tanto, tá? E é interessante porque conforme eu fui adquirindo experiência, né, trabalhando principalmente com médicos, eu percebi que eram características que fugiam do próprio serviço da nossa empresa, tá? Tem vários exemplos de médicos aí com o mesmo pacote de serviço, com a mesma frequência, por exemplo, de publicações, campanhas e tudo mais de tráfego pago. Alguns tiveram resultado estrondoso, outros nem tanto. E por que será que isso aconteceu? Né? Com o passar do tempo, eu consegui entender as características, né, que fizeram alguns médicos terem sucesso e outros nem tanto. Né? E é sobre isso que é essa série. Falar especificamente de cada característica. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar, na minha opinião, a crucial. E não é a crucial no sentido de que é a única que vai fazer você ter sucesso, mas é a primeira de todas. Entender isso é o primeiro passo, é o passo com o pé direito, né? Nessa jornada do seu posicionamento digital, doutor, doutora, para o sucesso, né? Se você não entender isso, você vai começar com o pé esquerdo, você vai só se frustrar, você vai publicar conteúdo, gastar seu tempo, no caso não é nem investir seu tempo, é gastar, porque você não vai estar fazendo da forma correta, você não vai entender todo o contexto, né, da forma correta que deveria. Então vamos lá. Nessa série de vídeos eu não vou trazer nada muito complexo no sentido de conceitos de marketing, né? Não vou trazer nenhum aí, estudioso, referências nem nada, né? Eu vou trazer simplesmente a minha experiência, né? A prática, a vivência, executando esses serviços, assessorando médicos, enfim, mentorando médicos, tá? E o primeiro passo para você ter sucesso é entender que no mundo digital, como médico, o mais importante é a sua imagem, tá? É a sua imagem e o seu conteúdo. Elementos visuais, identidade visual e etc. são secundários. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Passaram diversos médicos, médicas pela Dr. Mais. Alguns tinham uma certa característica de se preocuparem muito mais com logo, papelaria, se tinha algum elemento visual diferentinho, mais bonitinho. Isso é interessante, mas depende. Por que depende? Se for uma questão que te bloqueia de avançar, isso daí é muito maléfico. Porque a sua audiência não está preocupada com isso. A sua audiência está preocupada com o seu conteúdo e com a sua imagem. A sua imagem é na frente de tudo. E por um motivo muito simples. Você é médico, você é um prestador de serviço. Você é um profissional liberal, assim como advogado, assim como contador, né? Seu cliente, seu paciente, ele não vai se consultar com um logo. Ele não vai chegar no consultório, sentar na frente de um logo, de uma imagem, de um vídeo para fazer a consulta. Ele vai te ver. Ele vai sentar na sua frente, vai te ouvir, enfim, vai prestar atenção em você. E sua imagem está relacionada com isso. Por quê? Porque se você tem um esforço muito grande em posicionar uma marca visual e não uma marca de imagem pessoal, você está gastando energia à toa. Energia, tempo e dinheiro. Porque isso não conecta com o seu paciente, isso não conecta com o seu cliente. Você sim se conecta. E só fazendo um adendo aqui, grande parte dos tópicos dessa série vão ser justamente coisas que seus colegas não estão fazendo. Muitas vezes eu me deparei em reuniões com clientes falando: ah, mas meus colegas, meus pares, né? Eles não fazem isso. Eles não aparecem, eles não tiram foto, não gravam vídeo. Tá, mas o topo não é todo mundo que chega no topo. Não é todo mundo que tem sucesso. Se você quiser ter sucesso, você tem que fazer o que os outros não estão fazendo.
Se você fizer o feijão com arroz ali, você vai ter uma boa qualidade de vida, você vai ter uma agenda de pacientes interessante, porque querendo ou não, a medicina ainda é assim. E por que eu falo ainda? Porque isso está mudando e mudando rapidamente. Mas ela ainda é assim. Médico, ponto final, médico especialista, então, ele já tem um padrão de vida interessante, enfim, mesmo se ele fizer o feijão com arroz. Mas a gente está falando nesses vídeos de se destacar, de ser o melhor, ser mais valorizado, ter mais tempo sendo melhor remunerado, né? Está falando de se destacar, de ser diferente. E para ser diferente, você tem que fazer coisas diferentes, tá? Então essa questão que é muito mais mentalidade, né, ou como os gurus aí do marketing digital gosta de falar mindset, né? Nada mais é do que entender que a sua imagem, você como pessoa, conta muito mais do que elementos visuais. Logo, vídeos, enfim, animações e etc. Conta muito mais. Um bom exemplo, né, que eu gosto de dar bastante, de falar bastante desse exemplo, é o Drauzio Varela. Eu acabei de falar, Drauzio Varela. Eu tenho certeza absoluta que na sua mente vê a imagem do senhorzinho ali, do médico ali, talvez uma entrevista no Fantástico, ou pelo menos vê a imagem dele. Você, com certeza absoluta, não pensou no logo dele. E ele tem um logo. Se você quiser olhar, você pode acessar o site dele, vai ter o logo dele ali, e é um logo bem simples, diga-se de passagem. Por quê? Porque o que importa é a imagem do profissional. O que importa é a imagem dele. É isso que conecta com a audiência, é isso que vai fazer você ser mais valorizado. Então, entenda que eu não estou falando que os elementos visuais, como logo, papelaria, etc., não são importantes. Eles são, mas eles são secundários. A partir do momento que você coloca isso à frente de todo o resto, que é sua imagem e o conteúdo, um conteúdo de valor, um conteúdo bom, você está começando com o pé esquerdo. Você vai se frustrar, você vai demorar muito mais para, digamos assim, pegar uma velocidade e crescer no meio digital, né? Porque você é médico, você aprendeu medicina. Talvez alguns de vocês saibam mexer um pouco com Canva, com Photoshop, mas a imensa maioria não sabe. E se você ficar com esse pensamento de que precisa ser muito bonito, precisa ser chique, precisa ser, enfim, visualmente perfeito, você nunca vai sair do lugar. Porque você nunca vai alcançar o visualmente perfeito. Então, essa é a primeira característica, né, de um médico para ele ter sucesso no seu posicionamento digital e, querendo ou não, na sua carreira, né? Hoje em dia não tem como você separar o digital, o fato de ter uma rede social, um site, da sua carreira médica. É muito difícil, né? Talvez seus professores, enfim, pessoas. Meu pai mesmo, por exemplo, nunca teve rede social. Esse pessoal de outras gerações da medicina conseguiam fazer isso, mas hoje em dia é crucial, principalmente se você estiver em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, nos grandes centros, né? É aquela velha questão da concorrência, querendo ou não, não tem como você fugir. Mas essa é a primeira característica para você ter sucesso. Você entender o que realmente importa, né? Para sua audiência mesmo. Que no fim do dia é essa audiência que vai se tornar um paciente, e é esse paciente que vai te dar mais valor, que vai te trazer mais retorno financeiro e que te vai trazer mais tempo também no futuro, né? Não perca tempo se preocupando demais com logo, com elementos visuais. Perceba que eu falei demais. Você tem que se preocupar sim, mas são questões secundárias. É muito mais importante você aparecer na medida do possível. Se você tiver algum bloqueio de gravar vídeo, de tirar foto, vai trabalhando isso com o decorrer do tempo. Mas é muito importante que você apareça, né? Tanto é que se você fazer uma rápida pesquisa aí, você vai ver que a imensa maioria dos médicos não aparece. Quem aparece se destaca só por esse fator, só por esse único fator. Inclusive, isso foi uma da questão que a gente conseguiu identificar nos nossos próprios clientes, né? Para chegar nessa inteligência aqui de tra estar trazendo isso para você, né? Pelo fato dessa característica ser a primeira, né? Então, com isso a gente termina esse primeiro vídeo, né? Espero que você tenha gostado, que você se inscreva aqui no canal e acompanhe essa série de
características, né? Quase como um mapa do médico bem-sucedido no meio digital. E só para finalizar, eu sei que eu estou sendo redundante, mas é através da repetição que o ser humano aprende, né? Uma das formas, né, é a repetição. Mas só para recapitular e finalizar, o primeiro passo é entender o que realmente importa e não são elementos visuais, é a sua marca, a sua imagem pessoal que importa, tá? É claro que isso daí difere se for um contexto de uma clínica, né? Aí já é outros 500, mas a gente tá falando do profissional liberal, do prestador de serviço, de você médico, tá? Então é isso que importa, entenda isso e comece o quanto antes, comece do jeito que der a gravar vídeo, a publicar conteúdo em que você apareça, tá? Não se esconda atrás de um design muito bonito, de uma edição muito bonita, certo?